Estamos estudando a lição de número 12, dia 21 de dezembro de 2025, já terminando esse ano 25. E a lição fala sobre o Espírito de Deus e o nosso espírito, com E minúsculo, que é a sede, nosso espírito é a sede da nossa consciência. Por isso a Bíblia diz que a obra inicial do Espírito Santo, ela começa na consciência do ser humano, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo diz: hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureças o teu coração. E aprendemos também na lição de hoje, esse primeiro tópico, que é através da renovação da nossa mente. Quando o ser humano nasce da água e do Espírito, como diz o Senhor Jesus, quem não nascer da água, primeiro nascimento, através de uma união amorosa, uma família, e não nascer do Espírito, aí está falando do Espírito Santo, porque o Pai planejou a salvação, o Filho executou na cruz, mas quem gera hoje a salvação é o Espírito Santo. E após gerar a salvação na vida do crente, porque é o Espírito que convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Então nós sempre vamos encontrar aí a palavra mundo na Bíblia, né? E é uma metonímia, por quê? É uma forma de trocar uma palavra por outra. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, está falando do mundo contaminado, a moda do mundo, a onda do mundo, o sistema do mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele amou a humanidade. Então é muito importante essa leitura bíblica e não cairmos nesse erro de achar que significa a mesma coisa. Então a metonímia é quando uma palavra é usada no lugar de outra. Por exemplo, corpo de Cristo, igreja. Aqui no caso o mundo é a humanidade. E lá quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é não ameis o sistema do mundo. Então o Espírito Santo convence a humanidade, convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí, o Espírito Santo começa a se identificar com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E o nosso espírito é a sede da nossa consciência, enquanto a nossa alma é a sede dos nossos desejos, sentimentos e emoções. E aqui a comentarista fala sobre a pedagogia do ensino, que é a regeneração. A regeneração é o primeiro processo do ser humano quando o seu espírito passa a se identificar com o Espírito de Deus, que é o Espírito com E maiúsculo, e o Espírito Santo de Deus passa a ensinar o nosso espírito com E minúsculo, que é a sede da nossa consciência. Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é quem vai consolar o crente. E é quem vai fazer, o Espírito Santo vai fazer o meu espírito, com E minúsculo, que é a sede da consciência, vai fazer eu lembrar de todas as coisas. Quais coisas? Os versículos que eu já li da Bíblia, as dezenas de leituras de capa a capa. Como o Espírito vai fazer eu lembrar uma coisa que eu nunca estudei, nunca li.
E o Espírito Santo também fez lembrar os apóstolos, porque eles escreveram 25 anos depois, começaram a escrever os acontecimentos do ministério de Jesus, e Jesus disse: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar do que vocês conviveram comigo, e serão inspirados por Deus para escrever a história do ministério de Jesus. Então nós não podemos nos conformar com este mundo, ou seja, o sistema do mundo. Os desejos carnais, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a sede do nosso espírito. E essa renovação é um constante exercício e é imprescindível para a vida do crente. Uma vida de dedicação, de exercício, de santificação, porque a salvação ela é radical. Pela graça sois salvos. A Bíblia não diz, como muitos acreditam e pensam e até sutilmente pregam, pela graça vocês estão sendo salvos aos pouquinhos até chegar no céu. Isso não tem na Bíblia. Isso é uma visão que é passada muitas vezes, sutilmente, de público, mas a salvação é radical. Pela graça, sois salvos. Porém, se você já foi salvo pela graça, Deus vai exigir de você que você tenha um espírito renovado, que você tenha o Espírito Santo controlando, dirigindo a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida, não tomando atitudes precipitadas do seu próprio eu, do seu próprio espírito com E minúsculo. Então nós renovamos o nosso entendimento quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo e obedecemos à voz do Espírito Santo, que identifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele fala de muitas formas, de muitas maneiras, esclarece questões, nos ilumina e nos dá um coração puro, porque é o espírito do ser humano, a sede da consciência, o espírito com E minúsculo, que processa os desejos, os sentimentos e dá comando para o corpo e para a alma. E a Bíblia diz, né, o próprio Jesus disse, e a lâmpada são os olhos, ou seja, os olhos ficam onde? Próximo ao nosso cérebro. Nós vemos com olhos biológicos, mas o crente salvo deve olhar para além disso. Quando nós olhamos com entendimento espiritual, né, os nossos olhos espirituais, nós temos uma outra visão do problema, uma outra visão de mundo. Por isso, Davi disse: desvenda os meus olhos espirituais para que eu veja as tuas grandezas e maravilhas. E às vezes estamos nos preocupando com coisas pequenas e Deus quer nos dar coisas grandes. E o comentarista diz ainda que o Espírito ajuda na intercessão, o Espírito Santo ajuda na intercessão com o nosso espírito, porque é o nosso espírito que ora bem. Paulo diz: quando fala em língua, o meu espírito ora bem. E é o nosso espírito com E minúsculo que adora a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é o Espírito Santo que produz em nós o fruto do Espírito, que está no singular, com vários gomos: o amor, bondade, benignidade, caridade, temperança, moderação. Contra essas coisas, diz a Bíblia, não há lei. Estejamos renovados pelo Espírito Santo de Deus, uma mente sadia, a mente de Cristo.